Paz do Senhor Jesus, seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui essa oportunidade linda de estar compartilhando com você a palavra do Senhor e estar orando também. Coloque aí seus pedidos de oração diante de Deus agora e vamos orar juntos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu cuidado, a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade sobre a nossa vida. Pai, como nós precisamos de ti, Senhor, e hoje eu te peço, perdoa os nossos pecados. Senhor, salva vidas aqui, que o Senhor venha converter vidas a ti, Pai. Deus, salva vidas, liberta em nome de Jesus, anima, encoraja, fortalece, repreende, Senhor, todas as mentiras que o inimigo vem tentando colocar na mente dessa pessoa, que ela não tem promessa de Deus, que o Senhor se esqueceu dela. São mentiras do inimigo da nossa alma, mas o Senhor é Deus e o Senhor se lembra dela hoje. As tuas promessas continuam de pé. Senhor, abençoa essa vida, fala ao coração dela, Pai. Traz uma nova direção para a vida dela hoje. Pai, um novo ciclo, um recomeço. Em nome de Jesus, dá-nos um dia de vitória, um dia produtivo, próspero, abençoado, um dia com tua direção, cheia da tua presença e da tua paz. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa as nossas mãos, tudo que nós formos fazer, Pai. Que sejam abençoados por ti, estejamos dentro da tua vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, a palavra que Deus, Ele deu para eu estar compartilhando com você. Não tenha medo do futuro. Muitas das vezes a gente fica com medo do futuro, não é? Muitas das vezes a gente fica pensando assim, eu não sei se você sabe quais são as promessas do Senhor para a tua vida, além de salvação em Cristo Jesus. A salvação em Jesus é a maior das promessas. Em João 3,16 ele diz que todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, mas vai ter vida eterna em Cristo. Então, se você crê em Jesus, a promessa de salvação é para todo aquele que crê. Você recebe hoje Jesus, então você recebe a salvação em Jesus. E essa promessa na sua vida, ela já está sendo cumprida. E Deus, ele começa a fazer outras promessas. Ele promete estar conosco até o final da nossa vida. E ele também tem promessas, algumas, para nós de forma específica. Conforme a gente vai buscando ao Senhor, a gente vai conhecendo essas promessas. Teve um rapaz na Bíblia chamado José do Egito, que ele tinha sonhos e ele é chamado pelos seus irmãos de sonhador. Ele sonhava, e o pai dele observava aqueles sonhos e já tinha mais ou menos algo na mente do que ia acontecer, algo que ele não prestava atenção porque ele ainda era muito jovem, muito imaturo. Mas ele contava seus sonhos para os seus irmãos e isso encheu o coração dos seus irmãos de inveja. E os seus irmãos eram mais velhos que ele, e ele um dia, obedecendo um mandado do pai para ir atrás dos irmãos, ele foi perseguido pelos irmãos. Olha o que aconteceu. Gênesis 37, a partir do 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e o jogaram num poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e esconderemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata dos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Olha, esse jovem José, de quem eu vinha falando, ele foi levado para o Egito como escravo. E lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E ele começou a administrar a casa de Potifar com muita sabedoria, com muita retidão, integridade, com muito zelo. Mas ele foi acusado pela mulher de Potifar. Olha, esse homem deu em cima de mim, era uma acusação falsa. Ele foi parar na cadeia injustamente. Quanta injustiça na vida desse jovem, não é? E lá na cadeia ele ficou e ele continuou sendo íntegro, fiel. E lá também ele administrou, porque era um talento que ele tinha dado por Deus. Ele administrou na cadeia, ele foi reto, ele foi fiel. E depois, ele interpretava sonhos. E um dia Faraó teve um sonho e chegou aos ouvidos de Faraó que tinha alguém na cadeia que interpretava sonhos. Então, José foi chamado à presença de Faraó.
E aí começa tudo a tomar forma. Depois de anos ele lutando, de anos ele perseverando, foram anos mesmo, tá? Foram mais de década. E ele ali, ele foi reto, ele foi fiel, ele não cedeu, ele não murmurou, ele esteve em retidão e integridade, sabe por quê? Ele cria em Deus. Ele sabia que Deus havia feito uma promessa e a promessa era verdadeira. Então eu quero refletir com você sobre isso. Quem anda em retidão tem fé, tem perseverança em Deus. Nós devemos aguardar no Senhor como José aguardou, aguardar com perseverança, aguardar com esperança, porque a vitória veio para José e vai vir para mim e para você também. Você está perseverando? Acredite, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé e a tua esperança. Você vai ser honrado e as promessas, elas vão se cumprir. O segredo é se manter íntegro a Deus. Seja generoso. José, ele era generoso, ele não era avarento, ele não segurava para ele. Ele abençoava vidas, sabe? Interpretando sonhos. Ele abençoava com o jeito dele de ser. Então nós também não podemos retribuir mal por mal, porque lá no capítulo 42 de Gênesis, a gente vai ver que os irmãos de José, eles passaram por uma fome muito grande. Foi essa a interpretação do sonho que ele deu a Faraó, que viria um tempo de bonança, que seriam 7 anos, e depois 7 anos de escassez. Então eles deveriam armazenar alimento para passar no período da escassez. E naquele período que o Egito veio passar por uma grande escassez, que foram os 7 anos seguintes, eles tinham alimento porque José havia ali comandado toda aquela administração dos alimentos e eles começaram a servir as nações próximas. E os irmãos de José foram lá e deram de cara com quem? Com José, mas eles não reconheceram, mas José os reconheceu. Ele não guardou rancor, ele não guardou mágoa, ele levou eles para um lugar à parte, conversou com eles e falou: eu sou o irmão de vocês. E ainda assim, apesar daquilo tudo ali, ele chorou e ele ainda assim ele foi generoso, ele retribuiu com generosidade. Ele deu ali o alimento, ele negociou ali o alimento que eles precisavam. Deu o que eles precisavam. Ele não guardou raiva, ele foi generoso. O segredo é se manter íntegro a Deus, ser generoso. O que você faz para os outros vai acontecer a você. E a gente precisa fazer de coração. Então, não retribua mal por mal. Deus, ele não se esquece de nós. Ele não se esqueceu de José. Ele não vai se esquecer de você. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer o bem, mesmo que seja para o teu inimigo, faça o bem, né? Não retribua mal por mal. Cuida da sua mente, cuida do seu coração, porque José, ele viveu um tempo de cumprimento de promessa, porque ele estava com o coração dele blindado. Ele estava com a mente dele blindada em Deus. Nós precisamos de uma blindagem espiritual, uma blindagem que vem do alto, uma blindagem que vem através da palavra do Senhor. Nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida. O nosso Deus não é um Deus que falha, não é um Deus que mente. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Ele fez na vida de Davi, fez na vida de Ana, deu Samuel para Ana. E depois que Ele abriu a madre de Ana, ele vieram outros filhos. Então nós precisamos acreditar que o Deus que faz promessa é fiel para cumprir. Parece que está demorando, né? Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te capacitando. E sabe uma coisa que eu aprendi esses dias? Deus, ele tem um tempo de todas as coisas. Uma coisa que Deus me ensinou esses dias foi o seguinte: viva cada momento da espera. Seus filhos são pequenos? Acompanhe o crescimento deles. Enquanto você está esperando, você vai vivendo, vendo seus filhos crescerem. Que ele está passando dificuldade, a luta, mas eles estão crescendo, eles estão guardados pelo Senhor. Sabe? Você tem um trabalho, vai desfrutando das grandezas, das belezas de Deus, nesse trabalho que o Senhor te deu. Vai desfrutando dos milagres. De repente você fala que eu estou com dificuldade, eu tenho que dividir o pão, sabe? Com várias pessoas. Observa, olha com um olhar positivo isso aí. Puxa, como Deus é bom, eu tenho que dividir o pão, mas o pão está multiplicando. Vê o agir de Deus, ao invés de você ficar murmurando, comece a contemplar a grandeza e o agir de Deus nessa luta, nessa dificuldade. Viva cada momento, aproveite os momentos, sabe? Se você está vivendo num lugar que parece que é um inferno, transforma esse inferno aí pelo poder de Deus. Louva ao Senhor. É você que vai determinar, que vai ditar
Como vai ser o seu interior, o seu entorno, se você tiver uma reação aí nesse lugar? Deus vai te abençoar grandemente. Começa a louvar a Deus, começa a profetizar. Se tem gente pessimista perto de você, transforma esse ambiente com a palavra de Deus. Começa a recitar a palavra, deixa o poder de Deus, o fluir de Deus agir através da sua vida e você vai ver. No tempo de espera, busque mais ao Senhor, porque quando chegar a promessa, sabe o que vai acontecer? Você vai estar num nível maior do que você está hoje. Pensa nisso. Estuda, faz um curso, medita na palavra, vai fazendo o que você puder fazer no tempo da espera. O tempo vai passar e o tempo de Deus vai chegar na sua vida, mas só chegam para aqueles que esperam com retidão, com integridade, com fé e esperança. Guarda essa palavra no seu coração. Foi preciso falar esses minutinhos aqui, porque foi Deus que mandou. Se você não se inscreveu no canal, vou te pedir uma gentileza. Se inscreve no canal, deixa like e vamos caminhar juntos nessa missão. Fica na paz. Um abraço.